E nós estamos de volta com o Show Business. Ele é um jovem empreendedor e obcecado aí por levar a ideia do empreendedorismo pelo Brasil. Patrick Burnet é presidente do Inove Banco, uma instituição financeira destinada a facilitar o crédito para pequenos e médios empreendedores deste país. Patrick, obrigado pela presença aqui, Bruno, em nossos estúdios. Você cresceu, tem uma história que eu acho muito curiosa. Você cresceu vendo a sua mãe, que era dona cabeleireira, dona de um salão de beleza, dando duro ali para tocar o pequeno negócio dela, com dificuldade, por exemplo, de conquistar o crédito. Essa passagem, a sua história de hoje, aliás, e do seu negócio, cuja missão aí é facilitar esse crédito ao pequeno e médio empreendedor, tem que tipo de ligação com a história do seu passado e da sua mãe? Primeiro, obrigado, né, pelo convite. Minha mãe criou os 3 filhos, né? Eu sou o mais novo de 3, tenho um irmão mais velho e uma irmã do meio. E ela sempre, como toda mãe brasileira, né, criando os 3 filhos ali com muita dificuldade, mas com muita dignidade, né, sempre nos deu de tudo, mas eu via que ela sempre foi muito marginalizada pelos grandes bancos por não ter, né, ali, por exemplo, os números, não ter uma contabilidade, né, sempre fazia muito em caderneta, né, usava caderninho, pagava as funcionárias e as prestadoras de serviço ali semanalmente em dinheiro ou em cheque na época, né? E precisava comprar, né, todos os materiais para salão, matéria-prima, essas coisas, né, para manter o negócio girando, e nunca tinha crédito, sempre tinha que comprar à vista, ou no máximo dava um chequinho pré-datado para algumas coisas. Então, ali que eu comecei a olhar um pouco e falar, poxa, precisa, né, fortalecer Dá um incentivo para esse público, porque o povo brasileiro é um povo muito trabalhador, né, que não tem medo de trabalhar. Então a gente vê aí, né, a grande parte da população hoje, a maior parte da economia gira no micro, pequeno e médio empreendedor, né, e acho que a gente precisa olhar com carinho para esse público, né. Então, pela história da minha própria mãe, que também foi uma das motivações. Foi uma grande empreendedora. Foi uma grande empreendedora, né, e depois hoje está aposentada, curtindo. Eu já vi você falando sobre a questão, evidentemente, do crédito, que eu quero já que você fale daqui a pouco do Inove, mas você falando que o crédito, ele é muito fácil. E principalmente antes era muito fácil você conquistar, você que era grande ou gigante, você conseguir esse crédito. E os pequenos e médios ficavam ali, até o sistema tradicional via com certa desconfiança. Isso acontece hoje ou as coisas estão mudando? Não, ainda acontece, né? Dar crédito para quem tem dinheiro é fácil, para quem tem histórico, né, de mercado, que tem ali uma empresa ou um negócio minimamente organizado, que às vezes tem algum tipo de garantia para tomada de crédito, isso é simples, mas ainda assim, hoje é muito difícil esse crédito chegar ao micro, pequeno e médio empreendedor, né? Seja ele de qual segmento for. E agora eu entro com uma pergunta fundamental, porque nos últimos anos nós vemos uma aceleração de bancos digitais no Brasil. Eu, inclusive, chamo que o Brasil, eu defino, né, que o Brasil virou uma fábrica aí de fintechs e bancos digitais. Uma coisa impressionante, você tem banco digital em todo o lugar. Porque você tinha aquele sistema financeiro que tinham 4, 5 instituições tradicionais, né? E, de repente, você vê, também chamados de bancões, né? E agora você vê essa fábrica aí de fintechs. Como é que é entrar e gerir, na verdade, porque você é o presidente, gerir uma instituição com tamanha concorrência no setor inteiro, né? Porque você está competindo com muito banco digital. E na verdade, assim, a Inove surgiu inicialmente como uma empresa de meio de pagamento, né? Então, nós entramos no mercado com toda a estrutura das máquinas de cartão, processamento online, né? E o banco digital, ele derivou para aproveitar essa base substancial que nós criamos, né, num curto prazo, e para aproveitar o que já estava dentro de casa.
né? E aí com isso nós fundamos o Banco Digital, justamente para trazer o cliente mais para o nosso lado, né? E pautando principalmente nas deficiências desse mercado, que foi o mercado onde eu vim, né? Eu vim do mercado de bancos e fundos. O atendimento era muito deficiente, o atendimento prioritário. Então, geralmente, as grandes instituições eram pautadas por chatbots, por URAs, né? E o consumidor, ele quer ser ouvido, ele quer ser atendido, ele quer falar com alguém. A gente está lidando com a vida dele, com a vida financeira dele. E aí, observando isso, nesse crescimento, eu falei, acho que faz sentido nós montarmos, né, um banco. E regulatoriamente ainda nós estamos como instituição de pagamento. E agora já nesse próximo ano, para essa mudança de chave, para passar a ser uma instituição Hoje é fácil financeira. montar um banco? Hoje no Brasil? Hoje nós administramos lá mais 6 instituições de meios de pagamento e bancos digitais, porque dentro do grupo nós temos a empresa de tecnologia, que é a Inovtech, né? E a Inovtech, ela fornece infraestrutura para outras fintechs, né? Então, empresas ou que tenham grandes ecossistemas por trás, em termos de negócio ou quantidade de pessoas, a gente cria o que a gente chama de arranjos fechados, mas a gente também fornece estrutura tecnológica para outras empresas concorrentes da própria Inove, por exemplo, né? Mas que são ali um pouco mais regionalizadas, né? Então, hoje nós temos ali 6 clientes que trabalham com a nossa infraestrutura, estamos construindo mais 10 clientes, com 10 novos contratos, né? Então, a gente vem um pouquinho na contramão, né, da palavra da moda, que é fintech, mas nós somos, na verdade, uma techfin. Techfin, o que é uma techfin? É uma empresa de tecnologia que desenvolve produtos e soluções para empresas do segmento financeiro, né? Seja ela meios de pagamento, bancos digitais, empresas de crédito. Então, nós criamos toda a infraestrutura, né, proprietária dentro de casa, e nós comercializamos essa estrutura 100% com a marca do cliente, né? Então, a gente participa. Eu falo que eu sou chato ao ponto de participar do negócio do cliente, para construir realmente um plano de negócio sustentável, né? Olhando sempre no curto, no médio e no longo prazo, né? Para falar, e vários clientes que nos procuram, a gente também já recusou. Eu falei, olha, não é por aí esse caminho, né? Acho que a operação, esse determinado tipo de operação nos sustenta no longo do tempo, né? Então a gente participa e eu vou a fundo mesmo para orientar, porque a gente participa da concepção, da construção, da entrega e depois da manutenção, evolução e suporte. Então é um cliente que nasce ali dentro e a gente tem que acompanhar com muito carinho. Ô Patrick, eu já te assisti em eventos e sempre gostei do que você falou, que principalmente me chamou a atenção recentemente, você falando sobre a necessidade de você alinhar o privado com o público e principalmente da questão de educação. Você é um entusiasta, evidentemente, como eu falei, como eu apresentei você aqui no Show Business, do empreendedorismo, mas você falou que a gente só vai avançar como nação de empreendedores quando a gente criar uma base, um centro de formação aí, em que você forme jovens empreendedores, isso em todas as áreas, financeiras, pesquisa e desenvolvimento, de empreendedorismo. A ideia é excelente. Quando eu vi você falando, você fala bem ali naquele evento recente, você falou super bem. Mas eu fiquei perguntando como fazer isso no Brasil, porque a ideia é ótima. Agora, como viabilizar essa parceria, essa criação de formação aí de jovens? Eu sei que não é fácil e na tua trajetória, e na trajetória de qualquer grande empreendedor, nada é fácil. E isso não pode ser uma desculpa, evidentemente. Mas como fazer isso? Colocar em prática todas as suas ideias? A gente olhou para o lado do setor público, porque nós criamos também uma solução para o setor público na arrecadação de tributos em meios eletrônicos de pagamento. Foi aí que eu comecei a ter os primeiros contatos com o setor público, né? E aí foi quando eu tive contato com o LEAD, nós entramos no LEAD e hoje, né, também assumi a cadeira lá de presidente na área de inovação, a convite do João, né? E olhando
para essa área de tecnologia, a gente tem uma deficiência de mão de obra muito grande. Isso eu escuto de... E é muito grande mesmo, gestores, muito grande mesmo. Então, assim, tem um estudo recente que prevê que nos próximos 5 anos a gente vai ter um déficit de 750 mil vagas. No Brasil? No Brasil. No Brasil. Só da parte de tecnologia. Quer dizer, um monte de vaga sem pessoas, sem profissionais qualificados. E o que acontece? Nós estamos perdendo também muita mão de obra para empresas internacionais. Porque, principalmente pós-pandemia, com o regime de home office, né, as empresas internacionais têm contratado a mão de obra de tecnologia brasileira, que é uma das melhores do mundo, pagando em dólar, e a pessoa trabalha de casa. Né? Então, a gente também está tendo uma evasão interna nesse sentido. Então, né, o discurso que eu tenho defendido, né, e tenho batido nessa tecla há bastante tempo é que a gente há de se fazer uma parceria muito sólida entre o público e o privado, né, criando esses centros de formação voltado para a área de tecnologia, porque a mão de obra tecnológica ela serve para todos os segmentos da economia, né? Saúde, educação, finanças, né? Enfim. E a gente precisa olhar o setor privado junto com o setor público, passar a criar esses centros de formação e olhando muito para a base mesmo da pirâmide, né? Então, o setor educacional, né, que a gente também tem aí um déficit muito grande, teve um déficit maior ainda por conta da pandemia. Se a gente não olhar além do ensino tradicional, que é necessário, e começar na grade curricular colocar economia e finanças, empreendedorismo e tecnologia, porque o mundo é tecnológico, né? Eu escuto isso que você está falando, é totalmente legítimo, porque eu converso semanalmente com as principais lideranças do país. E eu escuto, não de todos, mas assim, porque nem sempre a gente entra nesse assunto, mas eu escuto de muita gente um verdadeiro abismo que está acontecendo entre a escola e a maior parte, inclusive, de faculdades brasileiras, com o que o mercado exige hoje. Inclusive, estava sentado aí nessa cadeira um presidente de um banco muito relevante no país, que ele falou, eu tenho um banco, presido um banco com 6 mil funcionários, e o currículo, assim, o currículo que muitas faculdades têm é de 20 anos atrás. Só que o que o mercado está exigindo hoje é completamente diferente, né? Então, assim, o próprio mercado ele também mudou. Hoje, as empresas, né, inclusive a gente olha muito para a questão do soft skill, né? O que é o soft skill? São habilidades fora de uma faculdade, por exemplo, coisas que a faculdade não ensina, né? Então, essa questão do empreendedorismo, autossuficiência, autodidata, são pessoas que às vezes não têm uma formação técnica ou específica, mas têm outras N habilidades, né? Que possam e que servem para determinadas áreas da empresa. Né? Então, o mercado passou a olhar muito, esquecendo um pouco o diploma, né, que é importante, mas ficou ali num segundo olhar e vendo que a pessoa tem de habilidade. Agora, falando em empreendedorismo, como empreender num país tão burocratizado, com tanta burocracia? Não é fácil. Acho que a gente está caminhando aí para algumas questões de melhoria, né, nessa questão do empreendedorismo. Então, aumento, né, aceleração do tempo de abertura de empresa, a desburocratização, a digitalização, né? Então, o governo de São Paulo, muito pelo João, desde a prefeitura, passando pelo governo, investiu muito. Hoje, acho que, se eu não me engano, é o governo ou o estado que tem o maior índice de digitalização de todos os serviços. Então, justamente para fomentar isso, e eu acho que o principal é a gente democratizar o acesso ao crédito, né? Então, o empreendedor ali, principalmente o micro, pequeno e médio, ele precisa de um empurrãozinho. E às vezes ele tem as economias de uma vida, mas que não é suficiente até o negócio criar escala, né? Ou deslanchar. Às vezes porque as pessoas têm muito boas ideias, criam algumas soluções no fundo do quintal ou dentro de uma garagem e não escalam, acabam morrendo por falta de capital. Você falou de garagem aí porque
grandes empresas no mundo, algumas das mais valiosas, aí nasceram ali numa garagem, né? Agora, o Brasil é um país inovador? Como é que você vê aí esses empreendedores? Somos inovadores? Somos. Nós somos um dos países mais inovadores, acho que do mundo. É mesmo? Porque assim, o brasileiro ele é muito criativo, né? E ele consegue enxergar criação de soluções, né, em diversas áreas, só que precisa do estímulo. Isso que eu ia perguntar para você. O que é inovação, afinal? É você achar algo fora da caixinha, achar soluções? É pensar diferente, né? Como eu sempre vejo, assim, eu como comercial, que sempre fui, né, sempre trabalhei na área comercial, eu sempre busco olhar o que a gente pode fazer diferente, o que eu posso criar diferente, ou resolver um problema, ou resolver uma dor, né? E tem uma famosa frase, né, da maior empresa do mundo, que é a própria Apple, que o Steve Jobs fala: a inovação é o único jeito de vencer, né? Então, nós temos que estimular essa inovação e aproveitar o perfil criativo do empreendedor brasileiro e realmente apostar, né? Só que é apostar nas ideias, incubar essas ideias, evoluir essas ideias, para a gente poder fomentar e criar cada vez mais solução em diversos sentidos. Você está falando de estimular, né? Mas assim, para você, para um espectador que está nos assistindo agora em casa ou nos ouvindo no rádio, de que forma você estimula a inovação numa pessoa? Lendo, você falou do autodidata, né? Lendo, assistindo. De que forma ele pode ser estimulado mesmo? Hoje, assim, o acesso à informação, ele é muito rico, né? Então, se tem uma pessoa, principalmente os jovens, as crianças e os adolescentes hoje, né, que têm acesso à informação direta, é um bombardeio de informação em tempo real, sendo bem direcionada, primeiro dentro de casa, pelos pais, né, e mães, a consumir bons conteúdos, né? Porque hoje a gente tem a febre das redes sociais, os caça-cliques, né? Então as pessoas querem postar uma comida, onde está, ou viajando, mas também esquecem de consumir conteúdo educacional voltado para a área de tecnologia, de empreendedorismo, e a gente tem hoje um celeiro muito grande aqui no país de criadores de bons conteúdos, né? Então, da maior rede social voltada para o mundo corporativo, você tem ali N pessoas que criam conteúdos excelentes, o próprio YouTube. Você tem pessoas que criam ótimos conteúdos voltados para esse segmento. Então, acho que tem... É uma questão também educacional e acho que tem que partir dentro de casa. Você tem crianças e adolescentes que são fora da curva, mas se os pais, além da questão curricular, também acompanhar os seus filhos e ver e passar a olhar muito de perto o que essas crianças estão consumindo de conteúdo, eu acho que tem um direcionamento que faz uma diferença nesse sentido. Deixa eu voltar para o seu setor financeiro, né, que foi a sua base mesmo, né? Como é que você vê, de certa forma, o futuro, mas eu quero até falar dos bancos tradicionais. Como é que você enxerga os bancos tradicionais? Vamos falar de Brasil. Uhum. Hoje, os grandes bancos, né, os principais, também olharam esse movimento de se adaptar e adequar à tecnologia, ou fazendo movimentos de compra de empresas de tecnologia, de bancos menores, de algum componente dessa cadeia da estrutura financeira que sirva como produto para esses bancos escalarem, porque já tem uma base de clientes, todos eles gigantesca. E eles se movimentaram e eles viram que as empresas, os novos bancos digitais, hoje tem um grande banco digital aí que já é o quarto maior banco do Brasil, né, com uma base gigantesca de clientes, que passou a incomodar, né, não só na parte de banco digital, mas as empresas de meio de pagamento. Eles olharam e falaram: se a gente não se mexer agora, acho que a gente vai começar a ter problema, né? Então eles fizeram esse movimento um pouco tardio, mas se movimentaram, estão se movimentando bem. E a diferença dele para players menores é a questão do crédito, né? É a questão do crédito, Então eles... Porque assim, eu fico vendo esses grandes bancos digitais no Brasil e eles têm um oceano aí de clientes. Eles mesmos anunciam. Nós temos 80 milhões de clientes. Quando você vê aquilo, é muita gente, né? 80 milhões de clientes num país com um pouco mais de 200 milhões.
Mas tem duas coisas interessantes que eu vejo. Primeiro que o brasileiro é muito digital, né? Ou seja, ele não é só cliente daquele banco, ele tem ele tem 6 aplicativos. Quase 6 aplicativos de bancos, né? Agora, o banco digital ele cresceu muito no Brasil porque também ele tirou muita tarifa, né? Não tinha tarifa de nada, você não pagava nada, você estava lá, você só fazia com um clique. Agora, tem um desafio desses bancos todos de como monetizar e rentabilizar, ganhar dinheiro mesmo com esses 20, 50, 80 milhões de clientes, né? Porque assim, a estrutura por trás de um banco digital é uma estrutura cara. Né? Então, é o que você falou, não basta você ter 10, 20, 80 milhões de clientes, você precisa monetizar de alguma forma. E foi aí que nós olhamos para um motor constante de criação de novos produtos e serviços. Porque, por exemplo, hoje a Inove não compete com um grande banco, né? Em capilaridade, em oferta de crédito, mas eu posso competir em produto, em benefício, né? Em dar alguma vantagem, algum benefício real para o meu cliente. E foi por conta dessa necessidade que nós fundamos a empresa de benefício. Né, para olhar para esse cliente, para eu aumentar o meu poder de retenção da minha base, fazendo com que esse cliente olhe, poxa, é legal estar aqui, eu tenho algumas vantagens, pode ser que eu não tenha as mesmas vantagens do que um grande banco, mas eu tenho outras vantagens, uma tarifação menor, uma conta gratuita. Eu mesmo, quando a gente estava construindo, né, toda a nossa infraestrutura, eu abri conta em 10. Para eu conhecer a estrutura de cada um e pegar o que tinha de bom de cada um. Você já estava meio que pesquisando também, né? Já. Uma pesquisa... E olhando para saber o que eu poderia absorver de legal de que cada um tinha, né? E usar isso na nossa infraestrutura. Ô, Patrick, a gente está falando muito de sistema financeiro brasileiro, de avanços, da questão pública, né? Como é que você enxerga o papel do Banco Central, gerido pelo Roberto Campos Neto? É um cara que eu admiro bastante, primeiro. Veio com uma cultura de inovação, realmente de desburocratizar e descentralizar o sistema financeiro, né? Porque se a gente comparar, por exemplo, o mercado brasileiro com o mercado americano, é completamente diferente. O mercado americano ele é totalmente descentralizado. Aqui a gente tem a concentração quase que da população integral bancarizada em 4 ou 5 bancos, né? Então é muito discrepante. E o Banco Central está tendo um papel muito importante nessa questão regulatória, né, de criar consultas públicas, olhar para a digitalização, e aí passa desde a criação do Pix, né, que foi aí uma sucesso nacional que está sendo exportado. Né, está sendo exportado e está vindo as novas derivações do próprio Pix, a parte do Pix parcelado, Pix Saque, Pix Troco, né? Então vai ter bons produtos do Pix, agora também com a questão do real digital, toda essa parte de tokenização da economia, de ativos digitais. Então, o Roberto Campos Neto está fazendo um trabalho brilhante nesse sentido, olhando para essa questão tecnológica e inovadora, né? Porque ele sabe que, por exemplo, players como a Inove tem uma condição e uma agilidade, uma rapidez muito grande do que os grandes bancos que estão aí desde que eu me conheço por gente. Em termos de inovação, de criação de produto, de escalabilidade, ele falou, poxa, eu preciso começar a olhar para esses caras, que esses caras também vão ajudar a melhorar a tecnologia do sistema financeiro como um todo, né? E olhando muito mais também para a parte de segurança, o sistema financeiro brasileiro, se não for o mais, é um dos mais seguros do mundo. É seguro mesmo? Se não for o mais, é um dos mais, porque a gente tem, infelizmente... A gente vai chegar, o mundo vai chegar, o Brasil vai chegar num ponto em que vai dar para garantir aí 100% da segurança dos clientes digitalmente. Digitalmente. A gente está muito... Nada é 100%, porque a gente tem, na área de tecnologia, eu falo que a gente tem uma pecinha complicada entre a cadeira e a tela. Sim. Que são as pessoas, é o usuário. Sim. Então, o usuário geralmente, né, clica num link malicioso, abre um arquivo malicioso. Então, a maior parte das brechas e das fraudes é muito mais por contribuição do usuário do que pelo próprio sistema de segurança em si, né? Então, as empresas, não só as empresas financeiras, mas passaram a olhar para o investimento em segurança cibernética, que é muito importante, né? Então, a gente teve
N casos de grandes empresas com sequestro de base de dados. Então, isso causa um prejuízo absurdo, não só financeiro, mas um prejuízo comercial, de imagem, né? E outra coisa também que contribuiu, a questão da LGPD, uma rigidez mais firme da administração da base de dados, do usuário dar o aceite de que aqueles dados estão sendo bem administrados e resguardados, né? Então, a gente olha para essa questão da prevenção à fraude, porque o Brasil, ele está nos 3 primeiros do ranking mundial na quantidade de tentativas ou de fraudes, seja ela em meio de pagamento ou em banco, por conta disso. Geralmente, a brecha de entrada de um fraudador é por uma falha do usuário. Ô, Patrick, você é não só um entusiasta, como você gosta muito de futebol, né? Gosto, bastante. Essa é uma maneira de desafogar aí o estresse, que eu imagino que deve ser, de presidir aí, de comandar um banco? Não sei se é desafogar ou ter mais nervosismo, ou ter mais, né? Ali. Eu sou, assim, do futebol não tenho muito do que reclamar nos últimos anos, porque eu sou palmeirense, né? Então, meu time... gente aqui no estúdio que não gostou. Então meu time... Mas eu tenho a maior parte lá, o meu maior rival, então a maior parte que tá lá dentro hoje da Inova é corintiano. Ah, é? Corintiano? Mas tem São Paulino, tem Santista, tem... E você lida bem? Ele é tranquilo, tem a rivalidade saudável. Você busca melhores profissionais do que torcedores. Exatamente. E nós olhamos para o mercado de futebol como paixão mesmo, nós criamos alguns produtos para clubes de futebol. Mas você vê oportunidade em tudo, né, então, e aí na nossa presença, no nosso aumento de presença, principalmente na região Nordeste, nós criamos produtos para 2 clubes na região Nordeste, na nossa trajetória e na nossa estratégia de expansão de marca, que foi um sucesso. Né? E nós já fomos procurados por grandes clubes agora do eixo Rio-São Paulo também para criar produtos específicos, semelhantes, que é uma mistura de contas digitais dos bancos integrado com um programa de sócio-torcedor, com compra de ingresso, com cashback, com benefícios, com compra de produtos licenciados do clube. Então a gente criou uma salada boa nesse sentido. Muito bem. Prazer aí falar com você, Patrick, principalmente aí um cara que inova e empreende há um bom tempo já e é um grande entusiasta desses 2 temas. Obrigado. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. Show Business. Estou sempre à disposição. E o Show Business de hoje termina aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua companhia e até semana que vem. Realização Jovem Pan News.